como vocês estão? Espero que vocês estejam bem por aí. Bom, hoje resolvi fazer um vídeo para contar para vocês sobre as diferenças entre o intercâmbio de curta duração e de longa duração. Porque muita gente tem dúvida, né? Qual intercâmbio eu devo fazer primeiro? Qual que é o melhor para o meu perfil? Como eu vou aprender mais inglês? Enfim, as diferenças até mesmo de valores, né? Em questões de acomodação, eu sempre explico isso para os meus alunos. Já entrando aqui no assunto, às vezes o intercâmbio de 3 meses, a acomodação vai ser tipo muito cara. Então, às vezes ele é quase o mesmo valor de um intercâmbio de 8 meses. E aí eu vou explicar isso pra vocês, essa diferença e o porquê isso acontece. Então, bora começar esse vídeo. E já no começo desse vídeo aqui, quero falar pra vocês que eu quero saber também a opinião de vocês. Então, se você já fez um intercâmbio de curta duração ou de longa duração, pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Esse vídeo eu tô fazendo com base aos estudantes que já passaram por mim, aos treinamentos que eu já tive na agência, as experiências que eu já tive, o que eu já fui conversando com as pessoas. Então, basicamente, tá? Esse vídeo vai ser quase que uma opinião particular. Caso você tenha uma outra opinião, deixa aqui nos comentários também pra gente trocar essa ideia. Então agora nós vamos falar sobre os intercâmbios de curta duração. Esse intercâmbio de curta duração gera muitas dúvidas. Eu recebo mensagem de amigos meus: ai, mas só tenho 30 dias de férias, vale a pena fazer um intercâmbio em Malta, em Londres, na Irlanda, enfim. Muita gente tem essa dúvida e sim, 30 dias ele já é considerado um intercâmbio. Só para vocês terem uma noção, tem escolas que vendem a partir de 2 semanas, né? O ideal é no mínimo 3, né? Porque 2 semanas é algo muito novo, você vai mais turistar do que aprender de fato. Então eu acho que vale muito a pena fechar no mínimo aí 1 mês, que são os 30 dias que normalmente a gente tem de férias no Brasil, né? Quem é contratado por CLT. E sim, gente, o intercâmbio ele vale muito a pena, seja ele de curta duração ou de longa duração. E muita gente me pergunta se dá sim pra curtir e aprender nesse intercâmbio de curta duração. E sim, gente, o intercâmbio de curta duração você consegue tanto aproveitar no país, né? Passear, enfim, turistar. Você consegue aprender, porque você vai estar estudando todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu te indico muito fazer as atividades complementares, né? As atividades extracurriculares que muitas escolas têm. Inclusive, as escolas têm durante a semana. Então, por exemplo, se você comprar aula de manhã, você consegue ir para uma biblioteca, fazer uma atividade que tem à tarde, dentro da própria escola. Então, uma dica aí para vocês que estão pensando em fazer um intercâmbio de curta duração, vale a pena, primeiro, antes de fechar a escola, conferir quais as atividades complementares que tem dentro dessa escola para você aproveitar bastante aí o seu tempo. E sim, fiquem calmos que dá tempo de vocês turistarem sim. Dependendo do país também, até dá para vocês fazerem alguns trabalhinhos voluntários, e isso é uma coisa que você já consegue se preparar também antes, desde o Brasil. Então, desde que você tenha um inglês, né, comunicável, que você consiga se comunicar, você também pode, né, e deve, eu acredito que vale muito a pena, tentar arrumar alguns trabalhinhos voluntários, como em brechós, em igreja, eles sempre pegam e precisam de pessoas para trabalhar voluntariamente. Eu já começo o vídeo dando dicas, né, gente, que essa sou eu. Mas o intercâmbio de curta duração, ele é de no mínimo 2 a 3 semanas até 3 meses, tá? Então isso é considerado um período de curta duração. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo só falando sobre o intercâmbio de curta duração e dando várias dicas para vocês já irem anotando aí. Então, caso você queira esse vídeo, é só você colocar aqui nos comentários hashtag curta duração, porque eu vou saber e vou fazer um vídeo pra vocês sobre isso. E muita gente me pergunta, né, Má, dá pra ficar fluente num intercâmbio de curta duração? E, gente, depende do teu nível de inglês. Se você já vem pro exterior com um nível de inglês avançado, acabou o teu curso da cultura inglesa de 6 anos no Brasil, e aí você já vem falando bem, entendendo, dá pra você atingir um avançado ali, pegar um certificado muito bom aqui no exterior. Mas assim, ficar fluente em 1 mês, nem 8 meses eu já vi isso acontecer. Então assim, não, gente, precisa estudar bastante. Não tô desanimando, óbvio que pode acontecer alguém e conseguir, né, atingir um nível máximo em 1 mês, né,
mas é uma realidade de muitos, então tô jogando a real pra vocês. Uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é que comece a estudar inglês desde hoje. Você tá vendo esse vídeo, coloca o seu celular, o seu iPad no inglês, no idioma inglês, começa a assistir filmes, série, tudo em inglês com a legenda em português pra você já ir treinando o listening. Isso vai fazer muita diferença no seu intercâmbio, até mesmo no aeroporto que você vai ter que conversar com a galera lá. Então assim, eu indico muito a você só vir pro intercâmbio de curta duração se você já tiver pelo menos o básico do inglês. E vou explicar o porquê. Acontece pessoas que chegam aqui com 0 de inglês e só veio fazer 30 dias de intercâmbio? Sim, acontece bastante, inclusive, mas assim, eu preciso dar essa dica pra vocês, tá? Pra vocês entenderem como que funciona esse processo. Se você chega aqui com 0 de inglês, não sabe falar nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sabe nem contar até o 20 em inglês, você vai sair daqui com inglês básico. Você tá chegando com o básico. 30 dias é o período de você aprender o básico do básico. Então assim, você não consegue aproveitar tanto como se você já soubesse o básico, chegasse aqui com o básico, estudasse, matasse de estudar e sairia daqui com o intermediário. Entre aspas. Depende muito de você, do seu esforço. E sim, você vindo com o básico, você vai sair daqui do básico. Então assim, estuda desde hoje. Mas eu vou planejar o meu intercâmbio para as próximas férias de 30 dias, que é daqui 6 meses. 6 meses dá pra você aprender o básico do básico, pelo menos no Brasil. Estuda, gente, tem canal no YouTube, tem curso gratuito, é só digitar na internet que vocês aprendem. Então assim, começa desde já, sabe? Se você tem inglês básico hoje, quer vir pra Irlanda pro intercâmbio de curta duração, tá? Lembrando, essa dica é pra quem tá vindo pro intercâmbio de curta duração. Então tente estudar o máximo que você conseguir já agora, porque aí você fecha o seu curso, você vai vir pra Irlanda e você já chega aqui com o inglês básico, porém você vai ter uma desenvoltura muito melhor do que chegar aqui com nada. Combinado? Agora imagina você com inglês intermediário, 3 anos de cultura inglesa, você vai chegar aqui, você vai conseguir, você vai ver que, tudo bem, na primeira semana você pode ficar tímido na aula e tudo mais, eu não sei falar, porque no Brasil a gente tem isso, né, a gente aprende muito rápido a gramática, mas a gente não consegue aprender muito rápido o speaking e o listening. Então assim, aqui é o momento de você fazer virar essa chavinha e você vai ver que depois de uma semana você vai começar a entender o que o professor tá falando, você vai começar a falar com a galera da sua sala e assim, vai ser uma virada de chave pra você, vai ser um momento muito bom. Então vale muito a pena intercâmbio de curta duração pra quem tá vindo com o intermediário ou até mesmo o avançado, porque assim, tem gente que finaliza 6 anos, né, na cultura inglesa, enfim, tô falando cultura inglesa porque pesquisei e tô falando cultura inglesa, mas não especificamente lá. Da Wizard, da FISC, CCA, enfim, qualquer lugar que você fizer o inglês. Depois eu vou até fazer um vídeo falando pra vocês qual a melhor escola de inglês, na minha opinião, no Brasil, tá? Mas é um próximo vídeo. Continuando aqui. Então a galera termina o inglês, né, o avançado, nível avançado, e aí chega aqui e fala, meu Deus, muita diferença. Primeiro, aqui na Irlanda, especificamente falando, tem o sotaque irlandês. O britânico também, né, em Londres. Então você vai pra Londres, normalmente no Brasil a gente aprende o inglês americano, né? Algumas escolas já, em algumas escolas tem essa metodologia britânica e tem algumas escolas que é o americano. Então você já chega aqui e você nota a diferença em algumas palavras, mas são poucas, tá? Calma, não se assuste. E se você tá vindo, finalizou o curso de inglês, né? 5, 4, 3 anos, enfim, o período que você fez o seu curso de inglês e vem pra cá, isso vai mudar muita coisa pra ti, curricular inclusive, porque você já vai ter um intercâmbio no seu currículo, experiência de vida, turismo, que conta muito. Então assim, vai valer muito a pena fazer esse intercâmbio de 30 dias. Pega as férias no trabalho e vem, entendeu? Mas você precisa planejar isso antes,
precisa fechar a escola antes, porque precisa saber se tem vaga na escola. Por exemplo, aqui na Irlanda, isso eu tô falando de vários países, tá, gente? Vocês podem fazer 30 dias na Austrália, 30 dias na África do Sul. Ah, quero ir pra 30 dias em Malta, quero fazer 30 dias na Espanha pra aprender espanhol. É isso, entendeu? Eu falo aqui porque eu tô em Dublin. Em Dublin, a maioria da galera vem pra Dublin, mas isso serve pra vários países, tá? Inclusive, dá uma dica pra vocês. Dubai e Austrália, querendo ou não, sai mais barato que euro. Então, assim, vale a pena pesquisar também esses outros lugares, tá? Londres vai ser um pouquinho mais caro. Por quê? Porque é em Libra, né? A Libra, se eu não me engano, tava 7, 8 reais uma Libra. Então, vale a pena pesquisar, ver o seu perfil, ver qual país você quer ir. Estados Unidos, quero ir pro Canadá. Vale muito a pena. Então me chama, a gente consegue conversar e ver qual é o melhor país para o seu perfil. Eu acho que isso vai te ajudar bastante. Agora vamos falar do intercâmbio de longa duração. O de longa duração, ele vem de 6 meses até 1 ano. Tem alguns países que dá visto de 1 ano, tem alguns países que dá visto de 8 meses. Então a gente precisa também checar essa informação. O intercâmbio de longa duração, ele é perfeito para quem quer ter aquele ano sabático, né? Trabalhei muito, quero sair dessa empresa, o que eu faço de próximo? A experiência também de você fazer intercâmbio fora conta muito no currículo. E eu falo isso pra vocês pelo sentido de que eu trabalhei no RH, gente. Eu fazia entrevista com diretores, com assistentes, com secretárias. E assim, aquelas que tinham a experiência no exterior ganhavam muito mais pontos. Por quê? Pela vivência. Por ela ter experimentado a vivência no exterior. Ou voltou com um mestrado do exterior, então isso conta muito. Mas claro que isso tudo a gente só consegue fazer se a gente tiver o inglês intermediário, como mestrado, pós-graduação, curso técnico, no mínimo, você precisa ter o inglês intermediário para fazer esses cursos. E para quem tem o inglês básico do básico do básico, não sabe falar absolutamente nada, o intercâmbio de longa duração, ele é perfeito. Mas a mesma história eu vou falar pra vocês. O quanto antes vocês fizerem inglês, estudar um pouquinho, aprender o básico do básico, escrever frases como eu não sei falar inglês, I don't speak English, ou I'm going to study English in Dublin, ou você tem que aprender a escrever e falar pelo menos o básico. Sabe, escreve o que você vai falar na imigração. Eu vou falar pra imigração que eu tô indo pra Austrália pra estudar inglês, pra fazer isso. Aprenda a escrever isso e a falar pelo menos o básico do que você vai usar logo no início da imigração. Isso é muito importante. Os números também, porque eles vão perguntar quanto que você tem, enfim. Por mais que você não fale inglês, eu vou contar minha experiência própria. Eu cheguei na imigração e eu falava assim pro cara, I don't speak English. Eu sabia algumas coisas e aí ele falou assim, mesmo eu falando pra ele que eu não falava inglês, ele continuou me perguntando. Aí ele falou, o que você veio fazer em Dublin? Aí eu olhava pra cara dele, aí eu falava, study. Aí ele olhava pra minha cara, aí ele falou, quanto tempo? Aí eu, 8 months. Aí eu não sabia falar o month. Aí eu ficava tipo, 8 months, a month. Aí eu gaguejei. Aí ele olhou pra minha cara, ele perguntou mais alguma coisa que eu não entendi. Aí eu falei, I don't speak English. Mas assim, mesmo eu falando pro cara de início que eu não falava inglês, com todos os documentos na bancada dele, ele ainda continuava me perguntando. Então assim, pelo menos o básico do básico do básico, a gente precisa saber. Não faça que nem eu, pelo amor de Deus. E aí a pergunta que não quer calar, eu fico fluente com 8 meses de intercâmbio? Depende de você. Vou ser bem sincera e vou falar minha opinião. Não depende do teu nível de inglês. Claro, se você fez 6 anos de curso no Brasil, chegou aqui num nível avançado, pode ser que sim. Aqui a gente até brinca um pouquinho, né? Que muita gente fala, quero a fluência, quero a fluência. A fluência eu acho que nem a gente sabe em português mesmo, né? Mas pelo menos no nível avançado você consegue chegar, dependendo do seu nível de inglês no Brasil. Mas se você vem com um nível básico, pelo menos até o intermediário você chega. Então assim, vai depender de você trabalhar muito, treinar o seu inglês,
escolher uma escola muito boa que tem atividades complementares, fazer amizade com os gringos pra você estimular mais. Caso você tenha numa rodinha de brasileiro, também não tem problema, mas vira pro seu amigo e fala: vamos conversar em inglês pra eu tentar criar frases, pra eu desenvolver melhor no meu inglês. Tenta. Normalmente a gente não faz, mas tenta. Vale a pena tentar. E pra finalizar o vídeo, claro que a maior diferença entre os dois é financeiramente falando mesmo. A duração, você paga o curso mais uma semana de acomodação. Isso precisa estar meio que embutido, tá? Porque você não vai conseguir em um mês fechar uma acomodação aqui no país. Chegar, eu vou ficar só um mês, eu vou fechar uma acomodação por conta própria. Gente, real, acordem, né? Vamos pensar que você tá aqui pra estudar o inglês, então foca. Já paga a acomodação junto com o curso. Agora, o intercâmbio de 8 meses, eu indico no mínimo, com a situação que a Irlanda tá passando, no mínimo fechar um mês de acomodação estudantil, tá? Então, guardem isso. Isso muda um pouco dos valores? Muda. Acomodação estudantil é um pouco mais caro? É. Por isso que eu falo para os meus alunos, o intercâmbio de 3 meses, ele fica um pouco mais caro e quase o mesmo valor do intercâmbio de 8 meses por conta da acomodação. Então você precisa fechar 3 meses de acomodação estudantil, né? Porque você não vai ter tempo de buscar uma vaga em 3 meses. Só tô 3 meses aqui, eles não vão fechar contrato com você. Então, assim, fiquem ligados nessas informações, que eu sei que tem muita gente que fala: eu vou conseguir, meu amigo fulano de tal conseguiu, nanana. Gente, é bem difícil, né? Você não tem nem conta, você não consegue abrir, você não tem PPS, então, assim, é bem mais difícil. Foquem em aprender o inglês. O seu maior foco é aprender o inglês. Fecha a acomodação estudantil. Você vai morar com a galera que tá estudando com você na escola. Você vai treinar o seu inglês muito mais. Então foca em uma coisa só. Uma coisa de cada vez. Junta dinheirinho desde já pra você conseguir fazer valer a pena. E o de 8 meses, no mínimo 1 mês. Galera, pelo amor de Deus, não vacilem. E depois, claro, de 8 meses, você tem um longo período aí pra você achar uma acomodação, dividir apartamentos com seus amigos, dividir apartamentos com a galera da sala, enfim. Isso depois vocês conseguem ir vendo mais pra frente. E é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou fazendo novos vídeos pra vocês com novos assuntos, enfim. Qualquer coisa, é só me chamar também lá na DM do Instagram, que aí eu respondo as perguntas de vocês lá, combinado? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra sempre receber as notificações quando sair um vídeo novo. Um beijo e até mais!